Graça e paz, meus amados irmãos. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, a estátua das nações, onde nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista profético, onde nós estamos vivendo hoje, na estátua das nações. No versículo de número 43 diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Irmãos, esse sonho de Nabucodonosor, os irmãos sabem que foi os impérios que já passaram, Babilônia, Medo-Persa, né? Depois veio a Grécia, Roma, né? As duas pernas ali da estátua. E hoje nós estamos vivendo exatamente nos 10 dedos. E nos dias destes reis, dos 10 dedos, o Senhor Deus levantará um reino que não será passado para mais para frente, para mais ninguém. Que reino é esse? É o reino da pedra cortada sem auxílio de mão. É o reino teocrático de Jesus Cristo na terra. Daniel fala sobre isso, né? Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílios de mão. O que é isso? O que é esses 10 dedos? Onde nós estamos, esses 10 dedos, aliás, nós estamos vivendo exatamente nos 10 dedos do pé da estátua. Nos 10 dedos. Chama-se Império Romano Restaurado. Império Romano Restaurado. São 10 blocos, o mundo ele foi dividido em 10 formas de Estado, 10 blocos econômicos. Nós temos um bloco lá nos Estados Unidos, Canadá e México, que é o NAFTA. Tem outro bloco ali na América Central, tem outro bloco aqui na América do Sul, que é o Mercosul, tem blocos na Ásia, na Oceania, na África. São 10 blocos econômicos. Esses 10 dedos do pé da estátua representam exatamente os 10 reis de Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, que são os 10 chifres. Os 10 chifres que viste na besta são os que... Peraí, não é bem aqui não. É Apocalipse 17. Deixa eu ler aqui para vocês. No versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então esses 10 chifres é exatamente os 10 dedos aqui de Daniel. O que vai acontecer? O arrebatamento da igreja ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Ele pode acontecer agora, nesse exato momento. Então o arrebatamento ele provoca um caos. O arrebatamento da igreja provoca um caos terrível no mundo, saques a bancos, lojas, supermercado, farmácia, residência. Então tem que se levantar um governo de emergência. Então esses 10 líderes mundiais que representam o mundo globalizado, isso aí é a globalização. Qual que é a nossa origem? A nossa origem é Portugal, isso aí é globalização. É o velho mundo, tudo será acoplado ao velho mundo. Qual que é a origem dos Estados Unidos? Inglaterra. Qual que é a origem do Canadá? Inglaterra e França. Então, tudo pertence ao mundo globalizado. Da mesma forma, preste atenção, da mesma forma que Jesus veio na primeira vinda, sob domínio romano, ele voltará na sua segunda vinda em Jerusalém. Não estou falando aqui de arrebatamento não, estou falando aqui da parousia em Jerusalém.
Vou repetir, da mesma forma, do ponto de vista de Deus, a primeira vinda com a segunda vinda é a mesma coisa, que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então, da mesma forma que Jesus veio sob domínio romano e tinha um imperador por nome de César Augusto, a segunda vinda, Jesus volta sob domínio restaurado. Quem será o imperador? O anticristo. Não havia fronteiras na época de Jesus, como não há fronteiras na Europa. O anticristo ele vem da Europa, Daniel capítulo 9, versículo 27. Não tem fronteira na Europa. Você toma uma Coca-Cola na França e toma na Alemanha, você paga com euro. Na época de Jesus tinha um denário, mas o denário ele não sobreviveu ao fim do Império Romano. Da mesma forma, o euro não vai sobreviver, o Império Romano restaurado, porque será implantada a marca de Apocalipse 13, versículo 18. Então, acontece o arrebatamento da igreja. O mundo vira um caos. Esses 10 representantes mundiais, esses 10 chefes de Estado, esses 10 representantes do bloco econômico, o representante na FTA, o representante do Mercosul, que pode ser o governo do Brasil, pode ser o da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, a gente não sabe. Pode ser representante do Peru, né? Então, esses 10 representantes mundiais, um representante da Ásia, da África, da Oceania, eles fazem uma reunião de emergência, provavelmente na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ou em Bruxelas, na Bélgica, ou em Genebra, na Suíça, porque lá também parece que tem a ONU lá, né? Então eles fazem uma reunião de emergência e eles elegem um, que é o governo mundial. Então nós estamos vivendo exatamente nos 10 dedos do pé da estátua. É a globalização, é os 10 blocos econômicos. Olha aqui. Voltando para Daniel. Capítulo 2. Daniel capítulo 2. No capítulo 2, o Daniel capítulo 2. Então foi no capítulo 2, peraí, meus irmãos, deixa eu achar aqui. No capítulo 2, no versículo de número 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Isso aqui é o reino teocrático. A pedra é Jesus. A pedra volta nos dias destes reis. É o versículo 44. Nos dias destes reis. Nos dias das 10 formas de Estado. Nos dias dos 10 blocos econômicos. O que eu quero dizer com isso para vocês, meus irmãos? Se sinais da segunda vinda, se sinais da implantação do milênio estão aqui diante dos nossos olhos, se o cenário está sendo montadinho para a implantação do reino teocrático, imagine vocês a iminência que está o arrebatamento da igreja. Está por um fio acontecer. Está por um fio. Jesus toma a igreja, o mundo entra no caos, esses 10 blocos, esses 10 representantes do mundo fazem uma reunião de emergência e elege o governo mundial. Da mesma forma que Jesus veio na sua primeira vinda sob domínio romano, ele volta na sua segunda vinda sob domínio romano restaurado. Não havia fronteira, não vai ter fronteira. Vai ter um governo único. Na época de Jesus era César, na segunda vinda é o anticristo. Então nós estamos vivendo nesses dias. O arrebatamento da igreja é iminente, ele pode acontecer agora, a qualquer momento. Então acorde, você que ainda está dormindo acerca dessas coisas, acorde, porque Jesus está voltando. Onde estamos vivendo então? Nos sonhos de Nabucodonosor, nos 10 dedos da estátua nós estamos vivendo. Nos 10 blocos econômicos.
nas 10 formas de Estado. E nos dias desses reis, o Senhor levanta o reino teocrático. Segunda vinda em Jerusalém. O arrebatamento acontece 7 anos antes da segunda vinda. Então o cenário para a segunda vinda está pronto. Está pronto. Isso nos indica que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Compartilhe com urgência, porque isso é urgente.